né? Quero convidar aqui o meu irmão Evilásio Neto. Sobe aqui, Ariane, também com ele, por favor. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, pastor Evilásio Neto. Irmãos, esse camarada aqui é meu irmão de sangue. Parece não, né, gente? Pois é, eu tive o privilégio de orar por ele, para ele vir para a videira, e depois de quase uns 10 anos, né, Neto, 11 anos, ele veio, saiu da mesma igreja que eu saí, da presbiteriana. Eu era presbiteriano também, né? Eu com 5 anos vim para a videira, ele não, ele ainda demorou um pouco, demorou uns 11 anos, né, mano? E aí veio para a videira, eu recebi ele lá em Portugal, na época eu era pastor lá em Portugal, ele e a minha cunhada Ariane, e a gente caminhou juntos, passaram pelo encontro com Deus, pelo curso de maturidade, pelo curso de treinamento de líderes. Aí eu voltei para o Brasil, né? E aí ele foi acompanhado pelo outro pastor que me substituiu lá, assumiu o meu lugar da supervisão em Portugal, e aí o treinou, e aí o meu irmão foi enviado para plantar, irmãos, uma igreja em Braga, começando com uma célula. Eu vou deixar ele contar aqui. E isso no período da pandemia, olha só que interessante. Então, enfim, vou deixar ele contar para vocês. Ele foi ordenado esse ano, não foi, mano? Em janeiro? Foi ordenado ano passado ao Ministério da Palavra. E hoje nós estamos aqui para ouvir Deus através da vida dele. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar abençoando as suas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Evilásio Neto, da sua esposa Ariane. Senhor, que eles sejam instrumentos de Deus, que o pastor Evilásio Neto seja a boca do Senhor nessa manhã, para falar e edificar a tua igreja, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo, Senhor. Nós declaramos que a tua palavra seja estabelecida nos corações, aqueles que estão acompanhando aqui, Senhor, nesse auditório, e aqueles que estão acompanhando pela transmissão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, e todos digam amém. Antes de passar o microfone para ele, eu vou passar o microfone para a Ariane saudar a igreja. Amém, Ariane? Amém, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, né, na igreja com os irmãos, até com meus cunhados também, que são pastores, que nos acompanharam no início. Então é uma honra. Nós queremos contribuir aqui para a igreja. Amém? Vou falar muito porque senão eu não vou deixar o meu marido falar. Glória a Deus. Igreja linda e abençoada que eu já acompanhava lá de Braga, Portugal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Meu irmão, na verdade, ele não me acompanhou só na videira. Lá na igreja presbiteriana em Manaus, ele também me acompanhou, e ele sempre foi a minha referência de homem de Deus. E glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida de vocês, né, que estão cuidando dele aqui também. Ele cuida de vocês e vocês cuidam deles, né? Da pastora Eleni, do pastor John Richard. Aleluia. Irmãos, eu fico muito feliz, como já falei, por estar aqui. Eu estou na videira de Braga desde 2020, na pandemia. Eu falo o seguinte, que nós plantamos a igreja videira de Braga na pandemia, nós multiplicamos na guerra, porque na Europa, não sei se você está a saber, que está tendo guerra lá. Você sabe disso, né? Na Ucrânia, na Europa. Então nós multiplicamos o culto na guerra. E 2023, irmãos, eu não sei o que vai acontecer, mas eu falo para vocês, vai ser surpreendente, amém? Vai ser maravilhoso. Por quê? Porque nós não dependemos do que a gente vê, nós dependemos do que a gente crê. Se Jesus já fez a obra, então eu preciso só tomar posse disso, amém? Pode ter mudança de governo no Brasil, pode ter mudança de governo na Europa, pode ter outras coisas, mas eu não dependo do que eu vejo, do que eu leio, né, do que eu vejo na internet, não dependo disso. Eu estou aqui nesses dias no Brasil, já fui em Manaus, passei por Brasília, Goiânia, e eu vi alguns irmãos preocupados com o que está acontecendo, do que vai acontecer no Brasil. Eu falo para vocês, descanse. Essa vai ser a minha segunda palavra de hoje, vai ser sobre descanso.
Então você precisa descansar no Senhor. As pessoas aí fora, elas podem estar preocupadas, em luta, mas eu falo para vocês, descansem, se esforcem para entrar no descanso, em nome de Jesus. Meu irmão, abre para mim aí, Hebreus capítulo 4, versículo 11. Deus colocou no meu coração para me ler esse versículo para vocês. Então o esforço do crente é esse. Nós precisamos se esforçar para entrar no descanso do Senhor. Já está aqui. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aleluia. Então, te esforça para descansar no Senhor. Amém? Porque Deus vai fazer, na verdade, Deus já fez. Nós precisamos só ter fé e nos esforçar. Aleluia. Mas deixa eu falar para vocês algo. Eu estou em Portugal há 9 anos. 9 anos, cheguei em 2013 em Portugal. E em Braga, na cidade que nós plantamos a videira, nós estamos desde 2020. Braga foi um grande desafio para nós, irmãos, porque Braga é uma cidade muito religiosa, onde a religião, onde o santo, né, que é a religião romana, que é a religião católica, e o profano, que é a bruxaria, eles andam em acordo ali. E assim, nós entramos naquela cidade, muitas pessoas falaram, é muito difícil, vocês não vão conseguir. Outras pessoas começaram a falar muitas coisas, mas nós cremos que Deus iria fazer algo. Em 2019 nós começamos uma célula com 3 pessoas, 4 pessoas, e a célula foi crescendo, e a gente foi convidado a se retirar do espaço que a gente tinha, e foi para um outro apartamento. E lá também a gente foi convidado a se retirar, porque os vizinhos reclamam, eles acham que nós somos uma seita cristã. E aí a gente foi para um salão de beleza, dentro de um centro comercial, essa célula. E nesse salão de beleza, essa célula se multiplicou. Irmãos, líderes, você sabe já o poder de uma célula, né? O poder de uma célula pode mudar uma cidade inteira. E mudou Braga, está a mudar Braga. Quando foi em fevereiro de 2020, essa célula ela se multiplicou. O salão de beleza era um pequeno salão que chegou a dar 40 pessoas dentro desse pequeno salão. E as pessoas ficavam fora desse salão de beleza. Então assim, Deus nos deu as pessoas, só que na pandemia, em março, estourou a pandemia no mundo. E aí meu pastor supervisor falou assim, Vilásio, nós não temos recurso, né, para enviar vocês, para vocês abrirem, plantar a igreja. Aí eu falei, pastor, Deus vai levantar o recurso. Se Deus nos deu as pessoas, Deus vai nos dar os recursos. E é impressionante, irmãos, que em julho de 2020, nós começamos a videira de Braga. Na verdade, em junho, nós alugamos um espaço, e esse espaço, ele era um auditório para 100 cadeiras como essa, com salas para as crianças. E quando a gente foi inaugurar, um mês antes, né, de julho, os donos dos apartamentos acima desse espaço, eles se revoltaram contra a igreja. E a igreja católica também, a igreja romana, que era atrás desse auditório, se revoltou e entraram em contato comigo, os advogados, e falaram que era para a gente sair de lá. E imagina, nós já tínhamos pintado a parte de trás de preto, a outra parte de branco, já tínhamos as cadeiras, já estava com a estrutura montada para inaugurar. Aí tivemos perseguição. Então louve a Deus pelo seu país, pelo nosso país Brasil, que aqui ainda tem liberdade religiosa. Lá tem também, mas como se trata de uma igreja cristã, evangélica, eles têm, né, rejeição contra nós. Então nós tínhamos 2 situações, ou a gente brigava judicialmente com eles, que tínhamos contrato para isso, ou a gente entrava na paz em Braga e saía e ia procurar um outro local. E aí nós ficamos com a segunda opção,
Oramos para que Deus nos desse um outro local e nos dê um cinema, porque os cinemas fecharam. Olha só, os cinemas fecharam na pandemia e nos deu. Deus é maravilhoso. Deus nos deu uma sala de cinema no centro de Braga, num shopping no centro de Braga, no Braga Shopping. Depois que você quiser ver mais a história de Braga, entra lá no Instagram e no nosso Facebook, Videira Braga. Tem a história lá. Eu sou igual o pastor John Richard, a gente gosta de, me espelhei nele, né? A gente gosta de divulgar o trabalho da igreja, para a igreja crescer mais ainda. Então, para vocês terem uma ideia, nós inauguramos dia 27 de julho de 2020 o primeiro culto na capital do Minho, em Braga, na capital romana, como falam, né? A romana portuguesa. E Deus tem nos dado muita graça para a gente crescer e multiplicar ali. Hoje nós temos algumas células, temos crescido bastante, estamos entrando em outras cidades com células também. Então eu falo para você, Deus é bom, Deus nos deu Braga, Deus vos deu vitória, então tome posse disso e avance em nome de Jesus. Mas pastor, vai ter luta? Vai ter lutas, vai ter tribulação, as portas parecem fechadas, mas eu te falo, se Deus prometeu, se Deus fez, Ele vai cumprir. O nosso papel nisso é só ter fé, se esforçar para descansar, e entrar no descanso do Senhor, e avançar. Hoje nós estamos com a igreja linda também, estamos com os 2 cultos, então estamos a avançar bastante, graças a Deus. Eu falo que o favor de Deus está sobre nós, está sobre a videira de Goiânia, está sobre a videira, né, de Vitória do Espírito Santo, e está invadindo o mundo. Hoje nós estamos por vários países do mundo todo, irmãos, graças a Deus e essa revelação que Deus nos deu sobre a graça e o amor de Cristo. E hoje eu quero falar para vocês sobre a bondade e a graça de Deus, no primeiro culto, e no segundo culto sobre o esforço da graça, que é para a gente entender, vão ser 2 palavras diferentes, para que você quiser vir à noite, você está convidado também, para que você se deleite nisso. Aí ontem o pastor Aloysio falou, anteontem na conferência, ele falou assim, as pessoas elas falam assim, pastor, o senhor não cansa de falar de graça não? Aí ele falou, não canso, porque é a graça que transforma, irmãos, a graça que faz, né, as pessoas mudarem, a graça que faz as pessoas mudarem cidades, mudarem sua família. Então é isso que nós recebemos e nós temos que passar e falar, para que as nossas famílias, nossos filhos, as nossas células, elas multipliquem essa graça, esse favor do Senhor sobre a igreja, amém? Eu preciso aqui de 4 jovens, né, 4 homens, para vir aqui me ajudar com um teatro que eu vou fazer rapidamente. Aleluia, isso, jovens, ó, gostei, falta mais um aqui, ó. Já tem 3 aqui, ó. Tá bom, falta só mais um. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, irmãos, só 4 mesmo. Eu vou fazer algo aqui para vocês entenderem mais ainda esse processo da graça de Deus, desse amor de Deus, que é para você não esquecer. Quando eu gosto de fazer esses teatros, que é para você lembrar sempre, então você não vai se esquecer disso. Amém? Como é que é o nome do irmão? André. O André vai representar a humanidade, o homem, vai representar Adão, tá bem, André? Fica aqui comigo, você é um homem. Cadê? O irmão aqui vai representar Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, o Filho. Como é seu nome? Ederson. Ederson, e o seu? Jonatas. Jonatas vai representar o Espírito Santo com o seu filho, o Espírito Santo. E o seu? Roberto. O Roberto, como é maior, ele vai representar Deus. Aleluia, amém?
Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tinham comunhão, participavam da primeira célula. Antes da fundação do mundo, eles já eram. Amém? Eles já estavam juntos. Eles já eram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fiquem aí abraçados em comunhão. Essa célula aqui, ela já era viva, já era abençoada, já tinha comunhão entre os três. Amém? Aleluia. E Deus, vem cá, Deus veio e ele formou o homem. Vem cá, homem. Faça o homem, Deus. Faça o homem, Deus. Nós não ensaiamos, irmãos. Eles foram pegos de surpresa. Faz o homem, faz o pé do homem aí, assopra, né, o Espírito nele. Aleluia. Já está soprado o Espírito. Glória a Deus. Isso aqui foi a criação. Deus criou todas as coisas. E deixa eu pegar para vocês aqui. E depois, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Venha para cá, Adão. Isso. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O irmão pode abrir. Aleluia. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aleluia. Então aqui Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O Espírito de Deus criou o homem. Então Deus o criou. Isso é maravilhoso. Só que aconteceu algo que você já sabe. Deus, ele tinha comunhão. Toda tarde Deus tinha comunhão com o homem. Toda tarde eles se falavam. Deus falava com o homem e tinha comunhão, tinha essa unidade com o homem. E ele vinha: vem cá, Deus, traz o homem para cá. Não vai muito longe com ele, não. Aleluia. Glória a Deus. Só que aconteceu algo, irmãos. O homem, ele caiu. O homem, ele pecou. E o homem se distanciou de Deus. Vinha para cá. Queda aí, irmão. Fica de joelho aí. Caiu. O homem caiu. Teve separação. E o que mais entristeceu Deus, irmãos, não foi o pecado apenas. Foi essa separação. Presta atenção. Foi a separação. Foi essa comunhão. A dependência do homem com Deus, essa fé, essa comunhão, esse relacionamento. O que mais entristece Deus em você é quando você se distancia dessa comunhão dele, porque você continua sendo filho, mas quando você se distancia, ele entristece. E quando você não tem fé, quando você não descansa, ele se entristece. Então nós precisamos, em nome de Jesus, restaurar isso. Restaurar isso. E o que é que Deus fez? Deus mandou Jesus. Jesus, vem cá, para morrer pelos nossos pecados. Abre os braços, Jesus. Deus, fica lá, Deus, fica lá em comunhão com o Espírito. Esse Deus está... é à toa, hein? Está empolgado, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. João 3,16 é um versículo que eu gosto muito, que todos vocês conhecem, mas nós como igreja nós temos que lembrar sempre e falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, fica em comunhão com Deus, Espírito, fica em comunhão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por você, para morrer por nós. Aí eu vou chegar, é André, né, o seu nome? André, você crê nisso? Eu creio.
Você crê que Jesus morreu por você? Eu creio. Você crê que se você aceitar Jesus hoje, você vai ter direito à vida eterna? Creio. Aleluia! Então ele crê, levanta, ele aceitou Jesus. Vai lá, Jesus. Olha só a bênção, irmãos. A salva de palmas. Glória a Deus por André que aceitou Jesus hoje. Ele aceitou Jesus. Isso é maravilhoso, isso é graça. Não é o que ele faz, é só crer. Não é o que fala para o seu irmão, não é o que você faz. É o que Jesus fez na cruz. Aleluia. Só que Jesus, irmãos, ele aceitou Jesus, né? Hoje, olha só, você é instrumento de Deus na vida dos irmãos, na vida da sua família, na vida dos seus amigos. Vocês precisam pregar Jesus para eles, porque se vocês não forem instrumento de Deus, você viu? Eu fui instrumento. Como ele aceitou Jesus, Jesus está aqui com ele. Mas espera aí, Jesus, ele morreu na cruz, ele voltou para o Pai, para a direita do Pai. Só que Deus fez algo maravilhoso, né? Jesus, ele mandou quem? Nossa, essa igreja conhece a palavra, pastor. Parabéns, pastor Eleni. Aleluia, faça o cursinho e o CTL, que são maravilhosos. Então ele mandou o Consolador. Vem cá, Consolador. Aleluia. E está com o André para sempre, irmãos. E olha só, hoje o Espírito Santo, o André, quando ele aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está amalgamado com ele. Deus está com ele, olha só, dentro dele. Amém? Então isso é maravilhoso. Você que aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Isso é lindo. E toda vez aqui, ó, o André, ele precisa buscar mais ainda, para ele ser mais ainda transformado e cheio do Espírito. Então esse plano aqui é o plano da graça maravilhosa. Faça isso na sua célula essa semana, esse teatro, né? E demonstra. Você vai ver que as pessoas, os visitantes vão ficar impressionados. Aí vão falar, mas é simples assim? É simples assim. É só crer? É só crer. Não precisa fazer mais nada, irmão, não. Porque o trabalho é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer o André, líder. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Não é você. Você só precisa apontar para a cruz de Cristo. Você precisa só apontar para Cristo. Aleluia. Esse é o trabalho. O Espírito Santo convence. Amém? E quando Deus, ele olha para o pecador André, ele vê algo. Ele tem olha só, o André tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Amém? E é um advogado de quê, irmãos? De defesa. Você sabe a diferença? O advogado de acusação, o advogado de defesa. Jesus é o advogado de defesa. Aleluia. Então nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa, nem morte, nem nada. Glória a Deus. Ei, esse irmão aqui é bom no teatro, hein? Toda vez que Deus vê o André, ele vê o que Jesus fez na cruz, e o Espírito Santo, Deus está dentro dele, do André. Isso é maravilhoso. Então, foi restaurada a comunhão, irmãos, entre o homem e Deus. Muito obrigado, vocês são fera demais. Muito obrigado. A salva de palmas para esses irmãos abençoados. Aleluia. Para a gente entender isso é a graça. É o amor. Nós somos, irmãos, mensageiros das boas novas, da graça. Nós precisamos fazer a vontade do Pai, que é falar de Jesus. Vocês viram que é tão fácil? É só falar de Jesus que o irmão aceitou? Isso foi maravilhoso. Então, nós precisamos fazer isso. João capítulo 1, versículo 14. Abre para mim, por favor.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! O Verbo, a palavra, estava com o Pai, e ele se fez carne e habitou entre nós. Isso cheio de graça e de verdade. O que é graça, irmãos? Favor imerecido. Então é algo que você não merece. Por quê? Porque Jesus morreu por você, então você é justificado. Ele veio cheio de graça e de verdade, né? Com glória. Para quê, irmãos? Para nos transformar, para fazer nós abençoados. Mais ainda, o Criador, irmãos, do céu e da terra, Ele é bondoso. Fala para o seu irmão: Deus é bondoso. O Pai é amoroso. Ele restaurou a nossa comunhão com Ele, para que Ele tenha comunhão com você sempre. A tendência nossa é ser, eu estava a pensar aqui, é ter a opinião de Deus como o nosso Pai nos criou. Então quando tem algum pai que é muito grosso, né, e não é amoroso, ou então quando ele nos repreende muito, você cresce pensando que Deus é a mesma coisa. Então tem pessoas que fazem isso. E mais, as mães, né? Vou passar para as mães. Pelo menos na minha época era assim. Eu ia para a rua, aí minha mãe falava: não vai, cuidado. Aí eu ia assim mesmo. E chegava lá, eu caía. Aí ela, quando eu chegava em casa, todo ralado, ela falava: tá vendo, menino? Deus te castigou. Lembra que acontecia isso? Aí você cresceu pensando que Deus é Deus ruim, Deus que castiga, que só faz isso. Então você não teve esse encontro com esse amor, com essa graça. Então você cresceu assim. Eu vim falar hoje para você que você é amado. Deus não é esse Deus ruim. Deus, Ele não castiga, irmãos. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele, essa transformação. Só que é o seguinte: o que a gente planta, a gente colhe, de nós mesmos. É impressionante. Essa lei, ela serve para tanto para homem ímpio ou para homem de Deus. Se você plantar algo, você vai colher. É uma lei, a lei da semeadura. Mas nós precisamos plantar algo que Deus colocou em nossas vidas, né? Que é a graça, que é a bênção. Então nós precisamos desfrutar disso. Para você entender, Deus é um Deus bondoso. Abre para mim 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que fala dessa graça abençoada. Deus torna a graça abundante. Aqui Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Pode colocar esse versículo na NVI, por favor? Olha só, a outra versão, nova versão internacional. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Então olha só, você já tem graça, mas ela pode ser mais ainda acrescentada em você, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então nós que estamos cheios de graça, nós precisamos transbordar mais ainda. Amém, igreja? Transbordar para onde, irmãos? Transbordar na vida dos outros. Não guarde essa graça apenas para você. Transborde para os outros. Transborde, pare, né? Não pare de falar dessa graça. Continue falando. Você falando, você vai prosperar mais ainda. Será que é?
você vai transbordar mais ainda. Quanto mais eu transbordo na vida das pessoas, mais Deus derrama sobre mim a sua graça. Então, esse é um código. Eu gosto de falar, lá em Braga eu falo assim, eu tenho uns códigos, eu tenho muitos adolescentes e jovens, aí eles ficam, né, olhando e querendo saber os códigos. Então, os códigos para você transbordar é você falar de Jesus, transbordar mais ainda, falar dessa graça. Então, não pare de falar isso, amém? Você gostaria que Deus, né, tornasse todo o favor e toda a graça abundante em sua vida? É uma pergunta, amém? Você gostaria? Então, continue falando, né, porque, irmãos, há milhares de promessas para a gente, para nós cristãos, mas nós não temos usufruído. Muitos irmãos não usufruem. Por quê? Porque não conhecem, né, as promessas. Eu queria que o irmão abrisse em Mateus, capítulo 22, versículo 29, que é para a gente declarar, para você entender. Não é só lá em Braga que acontece isso não, aqui também acontece. Olha só, essas microfonias. E lá na videira do Bueno, na Arena Bueno de 7.000, aconteceu isso também. Então a gente fica descansado, né? Glória a Deus, que em todas as igrejas acontecem essas microfonias. Mas o irmão vai ajeitar em nome de Jesus. Mateus 22, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Oi. É isso, não coloque mais não. Está repreendido, em nome de Jesus. A salva de palmas para o irmão que ajeitou. Aleluia! Glória a Deus. Olha só. Volta para RA, querida, por favor. Irmã amada de Jesus. Respondendo Jesus: errais não conhecendo as Escrituras. As Escrituras é a herança que você tem direito. Às vezes, muitas das vezes, nós não temos direito porque nós não conhecemos. Na verdade, nós temos direito, só que nós não usufruímos, porque a gente não conhece. E mais, olha só, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos ser cheios do Espírito, do poder de Deus. Dá um glória a Deus, irmãos. Aí nós vamos usufruir bastante. Não tem, né? Não tem segredo, não tem código, irmãos. Esse código já foi liberado. É só você tomar posse. Tá tudo pronto, tá tudo feito. É só você crer e avançar e usufruir. Se a palavra, eu sempre gostei muito de ler e declarar e orar a palavra. Então nós da Videira fazemos isso é muito importante. Ora a palavra, as coisas acontecem. Mas pastor, minha empresa quebrou, né? As coisas estão dando errado. Irmãos, te vê, né, como um empresário bem sucedido, em nome de Jesus, né? Já vê, mas o meu filho saiu do rumo, está dando uma volta. Irmãos, abençoa ele, abençoa e declara: és mulher de Deus, minha filha, és pastor, meu filho. Declara. A gente não precisa viver apenas como pessoas preocupadas, né? Sem falar, sem declarar. Nós temos que declarar as bênçãos de Deus. Nós precisamos declarar aqui que a gente não está vivendo, mas pela fé nós vivemos já. Nós já estamos, em nome de Jesus, para que você possa avançar mais ainda. Tem uma pergunta aqui que vocês vão, né, ruminar essa palavra na célula durante a semana, e vocês vão conversar nas células. Eu vou mandar para o pastor John Rich e vocês vão compartilhar. Você que não participa de nenhuma célula, fale com o pastor, com a pastora, com a liderança da igreja e participe, para você ruminar mais ainda essa palavra. A pergunta é: como desfrutar de
toda suficiência, né, de toda graça. Como que eu posso desfrutar? Tem alguns pontos aqui que eu quero falar apenas 2, que o meu tempo está um pouco corrido, para que você possa entender. O pastor não vai me dar acréscimos não, né, pastor? Ele falou 11h20, entrega o microfone, glória a Deus. Aí eu falei, não vai ter acréscimo não, porque na Copa do Mundo está tendo acréscimo. O jogo do Brasil deram 9 minutos, e eles não conseguiram empatar, glória a Deus. Mas nós vamos ser campeão, o Brasil. Vai dar Brasil e Portugal na final. Será que vai dar? Eu não sei. Eu confesso para vocês, eu sou brasileiro, amo o Brasil, mas Portugal é o país que eu tenho encargo, né? Tenho um amor por aquele país, então vou ficar em cima do muro. Tá bem? Vocês me perdoam, né? Irmãos, eu orei muito para amar aquela nação, para amar os portugueses, e hoje eu amo e tenho muita paciência com eles. Eu falo que é bem diferente da nossa nação. Nossa nação, as pessoas já escutaram de Jesus, ou já passaram por alguma igreja, ou já conhecem alguém, né, que é evangélico, que é cristão. Lá não, lá eles acham que a gente é uma seita, e a gente começa a falar de Jesus e eles acham estranho. Às vezes eles estão endemoniados, nós oramos, repreendemos, o demônio sai, eles aceitam Jesus, aí na hora de negar os ídolos, as imagens, eles falam, não mexa na minha religião. Aí eu falei, tá bom, não tem problema, fica aqui, uma hora Deus dá a revelação. Vou contar um pequeno testemunho. Nós tínhamos uma célula em Faf. Faf é conhecida como o maior bruxo de Portugal, ele mora em Faf. Eu sou doido para conhecer ele, pastor Eleni. Em nome de Jesus eu vou conhecer esse bruxo lá. E aí teve uma vez que foi uma família, né, de Faf, está 40 minutos de Braga de carro. Eles foram lá no nosso culto, família, casal brasileiros, chegaram lá, receberam muito de Deus, falaram, pastor, vamos começar uma célula lá em Faf. Aí eu falei, vamos. E aí nós começamos essa célula. E aí o nosso anfitrião era uma família portuguesa. Tá filmando, pastor? Tá no YouTube, né? Glória a Deus. Então eu não posso falar o que aconteceu. No final o irmão vai cortar e eu falo, tá bem? Agora que eu pensei, foi algo assim sobrenatural, então vai ser exclusivo só para os irmãos que estão aqui. Você não vai ter acesso, né? Você que não vê, que ficou em casa, não vai ter acesso à história. Então, em nome de Jesus, eu me lembrei. Vamos voltar para cá. Como desfrutar de toda a suficiência? A primeiro código é crer, apenas. É crer, é preciso crer, é preciso confiar, é preciso, irmãos, descansar no confiar, porque é muito fácil, não, eu creio, mas o difícil é você assim não se preocupar mais, porque a tendência nossa é, eu creio, mas deixa eu fazer, deixa eu ligar para o meu pai, para minha mãe, que ela vai me emprestar dinheiro e eu vou resolver, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com as próprias forças. Eu falo para você hoje, creia em nome de Jesus e descanse, que Deus vai fazer. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 9 a 10. Porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Obrigado, Danilo. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Fale para o seu irmão, você é cooperador dessa obra. 2023, irmãos, você tem um ano todinho para conquistar 1, 2, 3 pessoas para Jesus. Apenas 3 pessoas, 4 pessoas, e fazer discípulos. Isso Deus ama e Deus gosta. Que nós façamos discípulos à sua imagem e semelhança. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada
lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, essa graça, ela foi te dada por Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Isso é maravilhoso. Então não fique só para você, transborde isso na vida das outras pessoas. Quanto mais você ora pelas pessoas, quanto mais você transborda graça e fala da graça, mais você é cheio da graça, mais você é motivado, a avançar. Então quando você se fecha, você falta a célula naquela semana, e você se fecha só nos teus problemas, nas tuas lutas. Isso é ruim, irmãos. Mas quando você recebe no culto, recebe na célula e transborda para a vida das outras pessoas, essa graça, ela movimenta na sua vida e você continua rompendo. Pode acontecer o que for. O governo do PT pode assumir, ou o governo do PL pode assumir dia 1º de janeiro, e você não está nem aí. Por quê? Porque você depende de Cristo, você não depende do governo que vai assumir, e o teu papel vai ser de orar por ele. Não sei quem vai ser, foi eleito mas está tendo aí um mover, que nós não sabemos o que vai acontecer. O nosso papel é fazer o quê, meu irmão? Orar pelas nossas autoridades. Ontem, na fila aqui do embarque, eu encontrei com o senador Magno Malta. Na fila, conversei com ele, né? Falei, eu estou orando por vocês, como é que está o presidente e tal. Ele falou: o presidente está bem, mas está com muita pressão, assim e tal. Olha só a oportunidade que eu tive, né? Conversei com ele, e aí abracei. Sabe aquele abraço gostoso, assim, que ele abraçou também, colocou... eu vi que ele estava com muito peso, com muita coisa, mas eu falei: Deus é com vocês. E aí eu postei no meu Instagram, né, o encontro que eu tive com o senador, e falei assim: Deus vai lhe usar muito, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. O teu papel, irmão, não é para falar mal, já passou a eleição. Quem assumir a eleição, o nosso papel é orar. O governo socialista assumiu em Portugal em 2017. Muitos empresários estavam desesperados. E qual foi o meu papel de falar com eles? Eu sou empreendedor também, eu sou empresário também. Estou pastor e sou pastor e estou empresário ainda, né? Glória a Deus. E conversei com os outros empresários. Calma, eles estavam desesperados, porque lá foi pior do que aqui. Lá o parlamento tirou o primeiro-ministro indicado pelo presidente. O primeiro-ministro era, né, vamos dizer que ele era centro-direita, centro-esquerda. Aí eles tiraram e colocaram um primeiro-ministro lá é governado pelo primeiro-ministro, totalmente socialista, um Antônio Costa. E você sabe qual é o papel da igreja, irmãos? É orar pelo governo socialista. E eu falo para vocês, até hoje foi um governo muito bom, né, para a igreja, foi um governo bom para o país. Portugal cresceu muito. Agora nós estamos a passar por por causa da crise, por causa da pandemia, da guerra. Agora está na hora dele sair, né, e entrar um mais conservador, em nome de Jesus. Mas o nosso papel é ser cooperador, né, com Cristo, falar de Jesus para as pessoas, orar pela autoridade, pelas autoridades, orar pela nossa liderança, avançar como igreja, em nome de Jesus. O segundo, né, e último ponto que eu vou parar aqui é ver Deus corretamente. Saber quem é Deus, é ver Deus corretamente. Como, pastor? Ver Deus como seu Pai bondoso, ver Deus como nesse teatro aqui, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, mandou o seu Filho unigênito para morrer pelo homem, e o homem só precisou falar: eu creio. Aí Deus mandou o Espírito Santo para consolar o homem, né, para mostrar para o homem o que ele precisa, né, mostrar para o homem que ele é pecador e transformar o homem. Então nós precisamos saber que Deus é bondoso,
que Deus é maravilhoso, o Deus que a gente serve é um Deus de paz, é um Deus amoroso. Porque a gente prega sobre a graça, você é amado, você é isso, mas você no fundo, você tem na mente uma visão errada de Deus. Eu gostei muito aqui do que o irmão falou. Nós dizimamos e ofertamos por amor, porque eu fui amado. Porque eu fui amado, eu dizimo e oferto nessa casa, para essa casa estar cheia. Em nome de Jesus, vocês sentarem numa cadeira maravilhosa. Que cadeira linda, pastor John Richard. Parabéns aí pela fé, né? Nós estamos trocando as cadeiras lá, mas não está nesse nível ainda não. Nós vamos chegar em nome de Jesus. Mas eu falo para você, você é cooperador de Cristo. Veja, Deus é maravilhoso. Então, por causa disso, porque você foi muito amado, você ama, e você oferta, e você avança, você prega. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos entender essa palavra. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus, né, pedisse revelação, em nome de Jesus, desse amor. Eu não sei aqui, se você tem dúvida da sua salvação, eu queria fazer dois apelos nessa manhã. O primeiro apelo, se você tem dúvida da sua salvação, ou você acha que você não aceitou Jesus, você tem, né, essa acusação, eu te falo hoje, como eu falei para o André, que representou o homem, queria que você fica de olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados, porque tem gente que fica constrangido na hora do apelo. Eu queria falar para você que quer aceitar Jesus hoje, levanta uma das suas mãos e fala assim: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Levanta uma das suas mãos. Eu quero, a partir de hoje, eu quero crer, né? Eu creio que Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados, e hoje eu sou salvo, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Tem um irmão que levantou a mão, um líder pode orar com ele, glória a Deus. Uma criança levantou a mão aqui, firmando. Outro juvenil levantou a mão ali. Orem, liderança, orem com eles, faça oração, ora com ele aí, jovem. Isso, Glória a Deus. olha só, uma criança orando pela outra criança, deve ser tudo irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ore por eles. Tem um juvenil aqui, ali atrás, ó. Aí é você mesmo que levantou a mão assim, aleluia. É o filho do André, é? Glória a Deus. O André está lá com a gente, né? Foi lá, a gente recebemos ele lá. Aleluia. Ora com eles. Hoje, em nome de Jesus, você vai fazer parte da família da fé, a família de Cristo. Aleluia. E para nós da videira, crianças, juvenis, são muito importantes para nós. Se eles levantaram a mão, ora com eles também, né? E o jovem também, aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer um outro apelo. Aleluia, glória a Deus. O outro apelo é para os irmãos crentes, os irmãos que já aceitaram Jesus, que já estão na cela, já estão na vida da igreja, mas querem mais de Deus, querem usufruir mais de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar com você, para que essa graça se multiplique em sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar contigo, e essa bondade, ela te alcançou, e ela vai te alcançar mais ainda, em nome de Jesus. Eu queria que a liderança viesse também, e orasse por esses irmãos que estão vindo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é um Deus amoroso,
é um Deus de poder, é um Deus que quer fazer você passar para o segundo nível. Tem pessoas que estão só no primeiro nível, aceitaram Jesus, mas não experimentaram o poder de Deus. Eu quero que nessa manhã, em nome de Jesus, que você venha aqui na frente, nós vamos orar contigo, nós vamos orar para te passar para outro nível, o nível da fé, o nível do descanso, o nível do poder de Deus, aleluia, de viver o melhor de Deus aqui na terra, experimentar dessa bondade, essa vida de Deus.